Fala aí galera ligada no canal da CyberWorld Tech, tudo bom com vocês? E hoje eu estou aqui para explicar a importância do desfragmentador e da limpeza de disco no seu computador. Bom, para começar, tem muita gente que nunca ouviu falar do desfragmentador de disco e da limpeza de disco, que são programas, né, para otimizar o seu computador, limpar ele e deixar ele mais rápido. Então vamos lá, vou falar primeiro do desfragmentador de disco e depois da limpeza de disco. Provavelmente você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem, muitos técnicos falarem, até na internet, que você sempre tem que passar o desfragmentador pelo menos uma vez por semana no seu computador para deixar ele mais rápido. Bom, só que muitas pessoas não explicam qual que é o processo, o que o desfragmentador faz no HD e às vezes o desfragmentador de disco passa despercebido para algumas pessoas por elas não entenderem a função do desfragmentador de disco. Então, enquanto eu vou falando, né, eu vou deixar sobreposto umas imagens aí do desfragmentador para vocês e aí eu vou explicando como é que funciona cada imagem. Então, vocês podem ver a imagem aqui, né? Tem um HD aberto, né? Windows, programas gerais, jogo 1, jogo 2, jogo 3, software 1, software 2, software 3, software 4. Então, vamos entender como é que funciona um pouco, né? A gente vai pegar alguns exemplos aqui. Também eu vou deixar outra imagem aí. No gráfico, temos aí a parte do espaço livre, a parte do Windows, os programas gerais e os jogos e os softwares que o usuário usa, né? Um exemplo. Bom, nessa primeira imagem a gente está tratando de um Windows recém-instalado, né? Com os programas gerais, alguns softwares e alguns jogos. Bom, na próxima figura a gente vai ver quando a gente remove algum programa, algum software, né? Como que os dados ficam no HD, né? Então temos novamente aqui. Então temos espaço livre, Windows, programas gerais, o usuário desinstalou o jogo 1, nessa parte em branco aqui, no finalzinho de preto. Temos o jogo 2, jogo 3, o usuário removeu o software 1 e o software 3 e ficou só o software 2 e o software 4. Percebam a maneira que o gráfico ficou na representação do HD no primeiro e no segundo. Vou colocar junto aí para vocês poderem fazer uma comparação. Então vocês podem reparar que as partes preenchidas com um degradê para representar a imagem dos programas que foram desinstalados, ficou um degradê preto e branco, né? São áreas onde havia o programa, o jogo, né? Então agora esse conteúdo foi apagado, né? Foi desinstalado. Então o disco rígido ele fica com buracos, né? Não fisicamente, mas ele fica com buracos virtuais nos seus setores de gravação de dados, né? Onde não tem nada instalado, logicamente. Então você vai ver na imagem a seguir, né? O que acontece quando a gente instala alguma coisa nova, né? Um jogo, um software e tudo mais. Então confere aí, eu vou colocar a imagem aí de novo sobreposta e vamos lá conferir. Então temos aí novamente o nosso espaço livre no nosso disco, né? Nosso HD. Aí temos o Windows, programas gerais, ó, jogo 4, né? Entrou aqui, ó, em verde, jogo 2, jogo 3, jogo 4, aí entrou jogo 4, e aí na frente tá parte 2, jogo 4, parte 3, software 2, software 4 e espaço livre 2, né? Então, essa aí é a imagem de quando o usuário instala jogos e softwares em geral novos. Então, vocês podem ver que a área pintada com a mistura de tons que foi ocupada pelo jogo 4, né? Ficou misturado ali. Então, o Windows ele não conseguiu inserir ele no mesmo espaço, né? Sendo que aí foi necessário separar o jogo 4 parte 2 e o jogo 4 parte 3. Então, uma parte do jogo ficou bem distante da outra parte, né? Isso é um fator que complica muito na hora de você utilizar o conteúdo do jogo, entendeu?
Aí mais adiante eu vou dar uma explicação um pouco mais detalhada do que isso influi na velocidade de execução do jogo, do programa. Aí além disso a gente teve um espaço livre 2, né? Que é uma área onde havia conteúdo, né? E agora não tem mais nada, né? Que futuramente pode aí ter outros dados que o usuário vai inserir, né? O sistema, o HD, ele vai alocar ali, naquele espaço. Então, vou colocar mais uma imagem para vocês aí, como o seu HD vai ficar depois de um ano, né? Ou até em menos tempo, né? Dependendo do uso, se você instala muito programa, muito jogo ou não, né? E como que vai ficar aí esses jogos, esses programas no disco. Então a gente pode conferir aqui, ó. Temos aí espaço livre, né, bem reduzido, o Windows, né, programas gerais, jogo 7, programas gerais 2, jogo 5, programas gerais 3, jogo 7 parte 2, software 5, software 6, programas gerais 4, espaço livre, software 5 parte 2, software 6 parte 2, jogo 8, software 6 parte 3, mais um espaço livre, documentos, jogo 9, documentos 2, programas gerais 5, software 7, documentos 3. Você pode notar como o Windows age e como o seu HD fica quando você não para de instalar programas e softwares na sua máquina. Então ele reparte tudo, né? Ele deixa cada parte do programa e dos documentos, né, espalhado pelo disco rígido, exatamente como se esses programas estivessem em fragmentos. Isso começa a dificultar cada vez mais o processo de qualquer arquivo dentro do HD, porque logicamente o seu disco vai ter que ler um pedaço do arquivo numa parte, um pedaço do arquivo na outra parte, a parte final ou o meio do arquivo, né? Dependendo de quantas partes o seu arquivo tá. Então, o Windows ele quebra qualquer arquivo, né? Para não ter que ficar trabalhando constantemente. O Windows se aproveita de qualquer espaço vazio que você tenha no seu disco rígido. Vamos dizer assim, suponhamos que você deletou alguns arquivos de música que totalizavam 300 megas. Ou 40, 50, 100 megas, aí, independentemente do que você vai fazer. Então, logo depois disso, você baixou um trailer de um filme de 50 mega, um exemplo. Então, o Windows ele não vai perder tempo, né? Organizando o seu arquivo ali na hora que você está baixando para o seu computador. Ele vai apenas pegar onde tinha 30 MB de espaço ou 50, 100 megas na música que você apagou, vai alocar um pouco ali, encheu ali, ele vai jogar o resto do arquivo em outro lugar. O Windows ele não vai ficar pensando, trabalhando para fazer isso. E aí entra o nosso amigo desfragmentador de disco, né? Ele vai organizar os fragmentos, onde ele vai organizar a bagunça e juntar os fragmentos dos seus programas, seus arquivos e tudo mais. Então, vou deixar mais um gráfico aí para vocês sobreposto aí. Então, vamos ver depois vamos ver o que o desfragmentador faz com os dados do disco rígido. Você pode ver aqui, ó, Windows, programas gerais, ó, tá vendo? Juntou tudo. Documentos, ó, área verde juntou tudo. Software em laranja, software 6, software 7, jogo 5, jogo 7, jogo 8, jogo 9 e o nosso querido espaço livre. Olha só para vocês verem como que o desfragmentador de disco deixou todos esses arquivos. Então, vocês podem perceber na imagem como que o desfragmentador de disco deixou, né, os seus arquivos após uma desfragmentação e uma otimização. Então ele otimizou, ele uniu todos os arquivos. E com isso você ganha mais tempo quando você precisa abrir algum arquivo, algum jogo, algum programa. Então essa é a importância de você fazer o desfragmentador de disco. Eu mostrei de uma maneira mais complexa como que funciona, né? Bom, então agora vamos falar da limpeza de disco, né? Para que você tem que fazer a limpeza de disco? Vamos imaginar uma lixeira. A limpeza de disco ela não é tão complexa de ser explicada, mas vamos imaginar uma lixeira.
você tem a lixeira aí da sua casa, e vamos supor uma lixeira em que você joga papel no seu escritório, por exemplo, ou na sua cozinha aí. Você vai colocando lixo, colocando lixo, colocando lixo, colocando lixo, colocando lixo, e as coisas que você instalou um jogo, um Service Pack do Windows aí, está instalando a atualização do Windows, está configurando a sua máquina, baixando o jogo e navegador, baixando arquivo temporário e tudo mais. E vamos imaginar que tudo isso, né, você está colocando na lixeira, né? E aí você começa a excluir um monte de música, excluir um monte de arquivo. E aí isso é igual uma lixeira, né? Você vai jogando, 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 jogando. Você continua apagando coisa, baixando coisa, atualizando seu sistema operacional. E aí começa a dar alguns erros no seu sistema operacional. O sistema operacional começa a gravar tudo isso, né? E aí junta um monte de lixo. E assim, você abre a limpeza de disco e aí tem lá, vamos ser, é, eu vou ser realista, já cheguei a fazer limpeza de disco em computadores onde tinham 150 gigabytes de arquivos para liberar, entendeu? A maior parte era de relatório de erro e de arquivos temporários do Windows. E uma grande parte também da lixeira. Então, é isso que acontece na limpeza de disco. Arquivo de erro do Windows, relatório de erro, lixeira, arquivo de instalação do Service Pack, atualizações, fica tudo ali. Então, sempre é importante você estar limpando, porque você libera espaço no seu HD, certo? Bom, então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a CyberTech, a melhor solução para você. Fui!